Boa noite a todos. Vou iniciar. A semana passada nós tratamos do tema da. Só queria saber, vocês estão me ouvindo bem? Podem responder? Alguém está ouvindo bem a gravação? Só para ter certeza. Bom, vamos iniciar. Ah, em princípio, nós começamos com a aula de direito trabalhista, uma inicial de trabalhista. Fizemos algumas bases semana passada. Eu vou começar agora uma aula de inicial civil. A civil ela é consideravelmente diferente da trabalhista. Eu diria até que a civil exige muito mais do operador do direito do que a trabalhista. É por isso que há muito mais pessoas buscando a trabalhista, pelo que eu já expliquei, né? Por ela ter um retorno mais rápido, às vezes o valor menor, mas o retorno é mais rápido, e não exige um conhecimento específico do CPC. Tanto é que quem compara as duas legislações vão perceber que, por exemplo, agravo de instrumento, você usa agravo de instrumento no civil de um jeito e no trabalhista é praticamente inexistente. Ele é usado numa situação totalmente adversa. Então são realmente planetas diferentes. Então hoje nós vamos falar especificamente da civil, seguindo os mesmos contextos, as mesmas ideias, né? Então vamos partir da inicial como qualquer outra, né? Como qualquer outra inicial, deve partir pela identificação, básico, não há o que discutir, né? E primeira coisa que se fala, como nós já falamos sobre essas partes semana passada, eu não vou repetir, que é a questão da identificação. Eu vou para as preliminares, porque da forma como eu falei semana passada, as preliminares na trabalhista mais importante de fato é a preliminar que se trata de justiça gratuita. Aqui é a mesma coisa. Primeira coisa que você vai fazer quando vai iniciar uma ação civil é se preocupar com as preliminares, porque no civil, indiferente no trabalhista, as preliminares elas afetam profundamente o processo. Eu vou falar alguns pontos que eu acho que você deve se preocupar antes de começar a tratar o assunto. Justiça gratuita. A lei fala que você pode pedir justiça gratuita em qualquer momento. Geralmente quem faz trabalhista mal se preocupa com isso, porque normalmente 90% das pessoas que procuram a ação trabalhista, ela naturalmente já agrega a condição de ter o direito da justiça gratuita, né? E também o STF deixou claro que no caso de uma sucumbência, se a pessoa que a sucumbência no trabalhista é recíproca, se a pessoa tem justiça gratuita, ela está livre. Então, quem é trabalhista não se preocupa muito com justiça gratuita, a não ser que a pessoa não tenha esse direito. Mas no civil, às vezes você não tem direito, você ganha bem, de repente durante o processo você ficou desempregado, aí você pode em qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer situação pedir a justiça gratuita, pedir a concessão da justiça gratuita. Então isso é muito importante porque faz com que você fique sempre ligado nisso. E é interessante, porque assim, cara, se você entrar com uma ação e perder, simplesmente você está correndo risco que seu cliente pague no mínimo 10% de honorário. Eu digo mínimo porque é o mínimo mesmo, é de 10 a 20. E detalhe,
tem as custas processuais e pior, as perícias. Então, se você entrou com um processo e o seu cliente não tem justiça gratuita, você corre o risco de pegar as perícias, com exceção do consumidor, que você, se você pedir, lógico que tem que pedir a inversão do ônus da prova. Então são riscos que você está correndo e encarecendo o processo. Então você tem que atentar para isso. Pede justiça gratuita, se esforça, dá prova, faz de tudo que você puder, porque essa preocupação você não tem. E detalhe, durante o processo, você vai perceber quanto é importante. Então, às vezes, você está fazendo uma ação de família, por exemplo. Tem ação que exige muito dinheiro seu. Eu tenho um exemplo claro, uma cliente, ela foi enganada por esses estelionatários, ela depositou R$8.000 na conta de uma pessoa. Eu consegui bloquear o dinheiro na conta. Maravilhoso. Só que faz 5 anos. Aí você fala, mas como 5 anos? Que demora é? 6? Simples. Eram estelionatários, eles eram 2, ela depositou em 2 contas diferentes. Eu pedi a citação, ela não tem justiça gratuita. Eu tive que pagar a citação, é lá no Rio de Janeiro, é por oficial, 5 endereços diferentes de cada um. Em resumo, eu já gastei quase só de honorário, só de ida precatória, citações, eu já gastei uns 3.000 só disso. E ela vai receber o dinheiro de volta, porque agora o juiz aceitou fazer por edital. Ou seja, se ela tivesse justiça gratuita, primeiro que ia ser bem mais rápido. Ela não precisava me mandar pagar, eu fazer boleto, pagar, o juiz ver. É tudo muito mais rápido. Como ele sabe que tem justiça gratuita, ele já manda fazer, ele já corre. Qualquer coisa que eu precisar, eu tenho que pagar. Então isso encarece o processo e dificulta também, porque aí fica mais lento. Então, primeira situação, sempre analise a situação do seu cliente. Se ele tiver em qualquer momento do processo a condição de ter a justiça gratuita, você prova, mesmo que você tenha pago as custas no início, e você fala, excelência, mudou a situação, e briga. E é uma das situações que se deve brigar, inclusive, usando o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, você pode, em qualquer momento, quando você pedir a justiça e o juiz não dá, você pode agravar, o tribunal vai analisar, então possivelmente você consegue. Então, primeira coisa das preliminares, leva a sério a questão da justiça gratuita. Leva a sério ou avisa seu cliente, você quer mesmo entrar com o processo? O valor é mesmo esse que você quer? Porque se você for condenado ou se você tiver algum problema, você vai gastar bastante. Então já antecipa para o seu cliente, para evitar que ele tome um susto depois. Outra coisa de forma inversa é quando o seu cliente, quando você entrou com o processo e a outra parte pediu a justiça gratuita. Cara, briga, vai pra cima, discute, luta contra as provas que ele apresentou. Por quê? Porque é importante. Porque se você ganhar o processo e esse cara tiver justiça gratuita, você tem dificuldade. Então tudo fica mais fácil. Então, se ele tem justiça gratuita, luta contra ele. Se ele não tem, você tem que buscar para você a justiça gratuita, e quando ele apresentar a justiça gratuita, luta também, porque você tem que pensar nos seus honorários lá na frente. Então, você pode fazer por meio de agravo de instrumento, tanto uma quanto o outro, muito embora há discussões acerca. A discussão não, eu já perdi agravo de instrumento contra a concessão de justiça gratuita para outra parte. Mas ela pode ser discutida tanto na contestação quanto na apelação. Você pode discutir a justiça gratuita que foi concedida sem ter prova. Eu tenho um cliente que comprou um carro de uma outra pessoa, depositou o dinheiro e o cara não entregou o carro. E aí ficou claro, e o juiz concedeu justiça gratuita para ele, só que está na cara que não. Ficou provado que ele vendeu esse carro para o meu cliente, um carro de alto luxo, e estava oferecendo mais outros 3. Então ele tem dinheiro. Ele está escondendo o dinheiro. E isso aí está no processo. Como é que o juiz concede justiça gratuita para uma pessoa que nitidamente tem dinheiro que seja escondido? Então é uma briga que eu vou ter até a última instância, eu vou discutir isso, porque eu vou querer receber, porque ele vai perder mesmo o processo, porque já está nítido que ele fez coisa errada. Então eu não posso deixar barato isso, eu tenho que lutar. Inclusive pedir majoração de honorários na segunda instância, tá?
Justiça gratuita, vamos para frente. Outra coisa é audiência de conciliação. O artigo 334 CPC diz o seguinte: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, está tudo certo, o juiz viu que você fez tudo certinho, que você fez identificação, que você mostrou as partes e tal, não é improcedência liminar, você não está pedindo um pedido absurdo, fora da lógica, beleza. O juiz automaticamente, por lei, ele tem que designar uma audiência de conciliação. Ou seja, assim que ele olha o processo, viu que está tudo certo, que não tem nada errado, vou discutir a questão, ele tem que fazer essa audiência de conciliação, ele tem que designar. É lógico que depende das partes. Se você já no processo, analisando o processo, você fala assim, eu não quero conciliação, isso aí não vai dar conciliação, eu não estou afim. Aí você já na inicial já diz, excelência, não tenho interesse pela conciliação, não tenho interesse. O juiz já sabe disso. Só que a outra parte também tem que falar. Então você falando na inicial que você não quer, se você quiser, não precisa escrever nada, mas se você não quiser, você tem que deixar claro, não quero. Aí tem a outra parte também, o juiz quando ver a sua inicial e vai pedir na contestação, ele vai falar para outra parte também. Olha aí, no parágrafo 4, no inciso 4. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou seja, os dois falaram não quero, aí ele não vai realizar. Tá? Ele não vai realizar. Então, justiça gratuita e essa preliminar. A princípio é isso. Vamos dar uma olhadinha numa inicial que eu tenho aqui, um modelo que eu uso. Aqui. É um modelo meu. Ele está assim porque eu uso um programa que ele preenche para mim. Então, primeira parte é a descrição, né? É bom sempre deixar na primeira página e começar tudo na segunda. Vem as preliminares, benefício. Outra preliminar importante é condição do idoso e da criança. Então, se você está tratando com idoso, você pede prerrogativa de vantagem. Essa prerrogativa é interessante porque automaticamente ele vai para o começo da fila. Então, o idoso e a criança têm prerrogativa. Então, você pede no preliminar a prerrogativa. Então, em vez de você ficar na fila, você é jogado para o começo. Isso aí é importante também. Esse requerimento é um requerimento comum que a gente faz, pedindo para que as citações sejam feitas em seu nome. É mais um cuidado, porque se não fizer, nós vamos derrubar mesmo. Então vem, depois da inicial preliminar, vem os fatos, que é isso que eu quero tratar com vocês agora. Os fatos são muito importantes, muito importantes. Por quê? Porque o civil ele é muito ampliativo, né? Quando o cliente chega para você, ele vem com várias histórias que você precisa limpar. Tudo bem que o civil não é como é o trabalhista, por exemplo, que interessa para você, que tem alguma chance de ganhar para você entrar com a ação. Senão você vai trabalhar de graça à toa. O cliente traz uma história maluca, sem prova, você vai entrar. No trabalhista a gente não faz isso. Já no civil, faz. O cliente chega para você e te traz uma história, fala, eu quero processar tal pessoa. Você fala para ele, você analisa a história e você tem por obrigação informar para ele que qual é a probabilidade daquela demanda. Você não vai dizer para ele, ganhamos, porque isso está errado. Não pode falar, não, isso aí tá fácil, vamos ganhar. Não faça isso. Diga, existe uma probabilidade de ganho nesse sentido, nesse. É importante conhecer a matéria para poder dar essa ferramenta. Se você não conhece, traga alguém que conheça para que você faça. E tem cliente que mesmo você falando a verdade para ele, ele quer que entre. Ótimo. É problema dele. Você vai ser o melhor advogado do mundo, mas você conhece a probabilidade. Por exemplo, eu atuo em algumas áreas civil e eu já sei como pensam os tribunais, porque eu fico olhando as jurisprudências. Quando eu estou tratando de um assunto, eu vou na jurisprudência para perguntar, para ver como é que os juízes estão pensando. Se o meu tribunal está pensando, como é que pensa a segunda instância. Um exemplo. Por exemplo, dano moral. Dano moral no trabalhista sai bastante. No civil é muito raro. A frase que eu mais odeio, mas que tem bastante, é mero aborrecimento. Então, para você pedir um dano moral, você tem que ralar bem. 90% dos meus pedidos de dano moral, eu não peço dano moral, eu peço dano material. E eu provo que houve dano material, houve perdas e danos, porque
Se eu pedir dano moral, eu tenho que provar para o juiz que houve um abalo psicológico na pessoa. É muita coisa. Então, pediu, você perde. Nós vamos fazer 3 análises de caso para vocês entenderem do que eu estou falando. Que a análise é importante. A análise é importante. Porque se você entrar numa demanda que você já sabe que é temerária, o cliente tem que saber que ele corre risco de pagar, porque ele não vai cobrar de você isso. E você vai receber antecipadamente, porque o civil cobra antecipadamente. É lógico que é muito bom entrar numa ação que não seja temerária, que você sabe que vai perder, que a probabilidade é pequena, porque você vai receber os honorários depois. Então essa é uma coisa importante. Analise primeiro o caso e diga para ele a probabilidade. Se ele falar, eu quero entrar assim mesmo, ok. Eu tenho um caso assim. E ela foi para uma direção que foi assustador para mim, mas não foi eu dei orientação para ela, falei que aquilo não era crime, que ela estava fazendo besteira, mesmo assim ela quis ir para cima, eu falei, você vai perder dinheiro. Eu cobrei meu honorário, fiz e realmente perdemos. Só que ela sabia que ia perder dinheiro. Eu acabei salvando ela por outra forma, que eu vou explicar depois, quando chegar no caso eu vou mostrar para vocês, foi Deus que me abençoou. E acabou dando um bom honorário, não era a proposta inicial. O cliente não sabe o direito, essa é a questão. Vocês têm que saber. Ele tem uma sensação do direito. Você não, você sabe o direito. Ou deve saber. Ou seja, a primeira coisa é fazer uma boa análise. Analisa com clareza, sabe primeiro o que você vai pedir, qual área que você vai apresentar. Acabei de ganhar um processo que o cara tinha tudo para ganhar, mas ele colocou no lugar errado. Ele colocou a inicial no Pequenas Causas. Demorou 6 meses para chegar para o meu cliente. Quando chegou no meu cliente, eu falei para ele, vamos propor um acordo? Por quê? Porque ele colocou no Pequenas Causas, para tratar esse assunto, precisaria de perícia. E perícia, os Pequenas Causas não faz. Se ela entrar de novo, se ela pediu a desistência desse processo, entrar de novo, você vai perder feio. Por isso que vamos fazer o acordo. Ou seja, livrei meu cliente do problema, a mulher ficou chateadíssima, mas foi culpa dos advogados que não souberam aonde colocar. Porque ela aceitou o acordo porque já tinha passado 6 meses. E ela falava, nossa, se foi 6 meses no Pequenas Causas, imagina quanto tempo vai demorar no 8. E ela, cansada, fez o acordo. Foi bom para o meu cliente, mas foi incapacidade da outra parte. É importante. Então, saber qual a área, sim. Probabilidade é falar para o cliente e entender do que se trata. É como eu falo, nunca desista de um cliente. Se você não conhece, algum amigo seu conhece. E você pode, ao menos, receber uma parte desses honorários. Vamos para o estudo de caso. Por que o estudo de caso é importante? Porque é daqui que você começa a saber onde você vai buscar o direito. Você não é um computador, portanto, você não tem que saber todo o direito. Você tem que saber indiretamente. Depois você vai pesquisar e vai estudar. Então, quando o cliente trouxer uma demanda para você, analise o caso e vá procurar o direito e depois fala com ele. Quando você estiver pronto, você chama ele e conversa com ele. Aí você fala as probabilidades, os riscos, tarará, e faz o custo. Fim de papo. Vamos ver esse caso. O cliente procura o escritório, informa que seu namorado de 3 anos, ela namorou o cara durante 3 anos, usou seu nome para comprar veículos de grande valor. Os vendeu e depois não pagou as parcelas ao banco. O banco está executando os veículos e bloqueou suas contas bancárias. Esse é o caso que eu acabei de falar. Na entrevista, a cliente informou que abriu empresa em seu nome para negociação de veículos e deu procuração para o cara. Contudo, não autorizou as compras diretamente e jamais viu ou sabe do paradeiro dos veículos. Essa é a história. Ela namorava com o cara começou a cantar ela, puxa, minha vida é triste, é difícil, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição de abrir uma empresa, eu abriria, eu trabalharia só para mim, eu ia ganhar dinheiro, porque esse negócio de ficar vendendo carro para os outros. Ela pegou e abriu uma empresa para ele, deu procuração abriu o nome dela e deu procuração para ele. Detalhe, ele falou que não podia fazer porque ele estava com o nome sujo. Ela não se deu o trabalho de verificar. Assim que ele pegou essa documentação, ele comprou 6 carros de luxo, financiou 6 carros de luxo no nome dela, e vendeu esse carro, Deus sabe como, e os carros sumiram. Passou um tempo, os bancos não receberam só a primeira parcela e começaram a executar ela.
Ela foi bloqueada com 13 mil na conta dela, ficou numa situação complicada. Ela me procurou e disse assim pra mim: doutor, eu quero processar minha namorada. Eu falei: por quê? Estelionato. Eu falei: aonde tem estelionato aí? Estelionato, ele pegou os carros e deu fim nos carros. Eu falei: mas não é estelionato. Ele fez com direito. Você deu procuração pra ele, não é estelionato. Ele não te enganou, não. Ele te enganou, mas você deu um poder pra ele fazer isso. Então não é estelionato. Não, eu vou processar, eu quero que ele seja preso. Eu falei: não vai ser preso, não é estelionato. Não, mas eu quero. Eu falei: tá bom, você sabe que a chance de ser errado, de essa representação criminal dar em nada é grande, não é? Não, eu quero. Tá bom. Eu fiquei com dó dela, porque tinha 5 processos já. O banco estava processando em 5 processos diferentes, executando. Um já estava bloqueado, ela não estava conseguindo receber. Por dó, eu fui olhar na conta, nos processos, para ver se eu conseguia segurar de alguma forma. Detalhe: no cível, contrato assinado por 2 testemunhas, ele não precisa passar pela primeira fase, vai direto para a execução. E quando você está executado, você não tem defesa. A única defesa é o embargo de execução, em que você traz a prova que não é que aquela coisa não existe. A única forma é ou você paga uma parte para você fazer um parcelamento, discutir alguma coisa, ou você agrava dizendo não existe. Quando eu olhei nas documentações por curiosidade, porque realmente não era essa a minha demanda, ela me contratou para processar, de fazer uma representação criminal contra ele. Mas eu fui ver os processos e eu percebi que a assinatura dela não batia com a assinatura que ela tinha me dado na procuração. Aí eu mandei para ela e falei: você assinou esse contrato? Ela falou: não é a assinatura dela. O cara falsificou a assinatura dela. Livrei a cara dela. Eu entrei com um embargo de execução, pedi falsificação de assinatura e pronto. Ela se livrou de todos os processos. Ela realmente nunca comprou esses carros, nunca assinou contrato, nunca trouxe para ela, e ele nem usou a procuração. Tá vendo? Essa é a questão. Analise o caso primeiro. Eu já tinha falado para ela que ela não dava para fazer nada, mas ela insistiu. Mas no outro lado tinha. E ela acabou tendo um lucro grande, porque eu não cobrei por essas ações, por esses embargos. Eu podia ter comprado separadamente cada embargo, foram 5. Eu não cobrei por nenhum, porque eu já tinha cobrado um que eu tinha dito para ela que não ia funcionar. Por outro lado, em honorários, eu ganhei muito dinheiro. Porque cada ação dessa teve um honorário de sucumbência. Cada ação dessa teve um honorário de sucumbência. Eu ganhei 5 honorários de sucumbência com a mesma meta. Portanto, é importante pensar que o seu cliente vai ser prejudicado ou vai ganhar. E você também vai, porque você carrega com ele. Nesse caso especificamente, é contratos. Aqui, nesse caso especificamente, ela só podia fazer o quê? Se defender nos embargos. Então, se você falar: vamos processar o banco, vai entrar e vai cair. O juiz vai falar: como processar? Você é doido? Se ela sendo executado, você vai entrar com um processo? Qual o erro do banco? É importante analisar qual é a demanda que você tem, para o que você vai pedir e como você vai resultar. Porque se você entrar com uma demanda que você não sabe o que você está fazendo, você vai ser condenado e vai pagar a sucumbência. Então tem que saber. Não sabe, não tem certeza, não cercou a história, você deve abrir mão e primeiro estudar. Se você não conhece, como eu disse, procura alguém que conhece e você vai se dar bem ou menos mal. Sem falar que você pode ser punido por litigância de má-fé. Porque tem certos erros que são tão ignorantes que o juiz fala: não, isso aqui não dá para errar isso. É com certeza litigância de má-fé. Segundo passo. Cliente contratou empresa para colocar pisos em sua residência. A cliente apenas escolheu o modelo do piso e pagou 25 mil. A empresa prometeu a entrega para 30 dias, contudo, fez uma instalação de péssima qualidade que não foi aprovada pelo cliente. A empresa pediu um novo prazo e mesmo depois de 1 ano ainda não foi resolver o problema. Esse caso é interessante porque você fala assim: bom, primeira coisa que se faz em casos assim é você determinar quem em todos os casos se vê assim: quem é o réu,
no caso do civil, eu gosto de chamar de requerido. E quem é o requerente? Bom, o requerente é minha cliente, maravilha. O requerido é a empresa. Antes de sair processando, verifique certo quem é o requerido. Não sai processando. Às vezes você processa uma pessoa errada, ou coloca um monte de pessoas, aí você toma uma invertida e acaba sendo sucumbente para uma pessoa que não devia fazer parte do processo. Então você toma cuidado. Nesse caso, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer é perguntar para ela assim, mas espera aí, a empresa ela faz instalação de piso. Faz. Mas de onde veio o piso? Ela falou dela. Falei, então ela não faz instalação, ela instala e vende os pisos. Você vê que parece uma coisa boba, mas não é. Na nota fiscal que ela me apresentou, estava escrito instalação de piso. Não estava falando que ela ia vender os pisos. Eu falei, tem uma briga aqui que ele pode entrar. Falou, não, eu fiz a instalação, o piso é que era de péssima qualidade, não é problema meu. Quem pensaria nisso? Eu pensei, falei, nós temos que trazer que você pagou os 25 mil para um serviço de piso instalado. E você escolheu a cor do piso, o resto você não sabe de nada, você é vítima. Então, uma coisa que deve deixar claro é essa análise é importantíssima. Porque o marido dela queria explicar na ação todos os detalhes, vírgula, de como tinha que ser. Eu perguntei para ele, você é instalador de piso? Ele, não, mas eu conheço. Eu falei, então você não precisa de mim. Se ele instalou mal, você ajudou. Ele instala mal. Não. Se você é a vítima, você é a vítima. Se mantenha nessa condição de vítima. Quem tem que conhecer o assunto, você viu que estava feio. É a sua visão. Agora, a empresa especialista que vendeu a especialidade dela devia fazer um trabalho bom. Nesse caso especificamente, a primeira coisa que eu identifiquei existe um consumidor e existe uma fornecedora. Aí, quando você identifica que o cliente é um consumidor, vai para a legislação consumerista, que é muito boa. Porque você pode pedir uma coisa importante, que é a inversão do ônus da prova. Você fala e quem tem que provar que você mentiu é o outro lado. Isso é muito importante no civil. Porque no civil normal, você tem que fazer prova de tudo que você fala, você tem que fazer prova. Tudo que você fala, tem que fazer prova. Agora, se você é consumidor, não. Você fala, aconteceu isso, eu sou hipossuficiente e essa pessoa me enganou. Aí quem tem que ralar para provar o contrário é a outra parte. Por isso que a análise é importante. No caso anterior, ela não era consumidora. O negócio que ela abriu, pelo qual foi feito uma fraude, era de empresa. Ela, naquela condição, ela era uma empresa que comprou os veículos para negociar. Era diferente. Nesse caso especificamente, não. Ela é um consumidor que contratou um serviço. Por que a preocupação com o material? Porque o nome que estava na nota fiscal é instalação de piso. Eu tinha que enfiar para dentro os 25 mil do material. Então, numa ordem de serviço, ele dizia assim, olha, eu faço a instalação e o piso eu mesmo que trago. Ótimo. Acabei de provar para o juiz que ele vende a mão de obra e vende o material. Que ele não dissocia, ele não vende só a mão de obra. Ele vende o material. Então ele é culpado duplamente pelo material e pelo serviço mal feito. Por que eu tenho que pensar assim? Lá na frente, se ele quiser por acaso fazer a besteira de falar, não, mas a culpa não é minha não, é que o material era ruim, eu falei para ela. Ele tem essa dúvida para colocar na cabeça do juiz. Então, você, quando pegar uma ação, você tem que pensar como o juiz pensaria. O juiz não manja nada, não conhece nada, não sabe nada, e ele vai ouvir você que tem o mesmo poder do outro. Então, se você não tiver prova contundente e não fizer a ação de forma clara para ele vai se confundir e ele vai fugir pela tangente. Quer ver um exemplo muito interessante? Um cliente meu, ela contratou um advogado
previdencialista, e esse advogado para um benefício previdenciário. Essa advogada falou para ela assim: olha, você não aproveitar que você está desempregada, buscando aí o direito aí, você não quer fazer um bico, trabalhar comigo como panfleteira? Falou: quero, enquanto o seu processo não sai. Tá bom. Ela ficou trabalhando para ela panfleteira 5 anos e o processo não saía. Um dia, a funcionária que foi demitida falou para ela assim: ô, você sabia que os seus processos já saíram há mais de 5 anos? Ela já recebeu mais de 50 mil seu? Aí ela foi até a mulher, reclamou, a mulher: desculpa, eu me confundi, eu vou te pagar. Só que ela pagou o que ela quis, não colocou juros, pagou uma parte, tirou fez um monte de palhaçada. Eu coloquei na ação o valor que ela tinha que pagar e o valor que ela pagou. E ela tem um recibo lá de quitação, igual eu falei, ela recebeu, era receber 40 e recebeu 20. Eu quero dano moral, porque isso, uma pessoa passa 5 anos passando dificuldade, passando fome, trabalhando do lado da pessoa que é advogado, que tem um liame de confiabilidade, de confiança entre as partes. Ela foi enganada, ela passou anos passando dificuldade, vivendo de bico, e a mulher com o dinheiro dela na mão. E quando ela pagou de forma do jeito que ela quis, roubou 2 vezes a pessoa, quebrou o liame de confiança 2 vezes. Entrei com a ação, o juiz julgou em dezembro dizendo o seguinte: parece piada, mas é verdade. Ela assinou, então ela deu quitação. Se deu quitação, tudo bem, tudo certo. Olha que absurdo. Ela nem analisou o dano moral, ela nem pediu a perícia. Eu pedi perícia, eu falei: eu quero perícia contábil para saber se os meus cálculos estão certos. Eu quero mostrar que de fato ela pagou menos. Na minha contestação, e vou fazer a defesa oral, eu disse para o juiz o seguinte: excelência, ela deu quitação do valor que ela recebeu. A questão não é o valor que ela recebeu, eu falei que ela recebeu. A questão é que ela não recebeu o que deveria ter recebido. E o dano moral é porque ela enganou, quebrou a confiança que tem entre advogado e cliente. E ela ficou abalada, passou fome durante mais de 5 anos e a pessoa com o dinheiro dela no bolso ficou brincando. Então esse é um abalo grande, né? Além de perdas e danos. O juiz saiu pela tangente com uma desculpa. Ele não estava afim de analisar o processo. Tinha muita coisa no processo, ele não estava afim. Ele pegou e falou: ela deu quitação. Então, na segunda instância, eu vou dizer: olha, quitação ela deu, do valorzinho. A segunda instância, ela é mais detalhista, porque são 3 juízes para tratar o assunto. Então, ela tem um nível de detalhe maior. Mas você tem que ter dado material lá na primeira instância. Se você fizer uma inicial fuleira, sem material, sem prova, só com a sensação de direito, você vai perder. E na segunda instância, vai perder de novo, porque você não deu as bases para o juiz ajudar você. Por isso que a primeira instância, a inicial, é tudo de bom. Você tem que fazer tudo o que você puder na primeira, porque na segunda você tem que pedir prova, você tem que fazer prova, você faz uma audiência boa, corre atrás de documentos, testemunha, tudo o que você puder, enche o processo de coisa. Porque você nunca vai saber o que passa pela cabeça do juiz. Nunca, na minha cabeça, imaginei que o juiz sequer fosse dar como indeferida o meu pedido. Eu achei que ele fosse condenar com um valorzinho baixo, eu achei que eu ia contestar, que eu ia apelar pedindo um valor maior, mas nunca passou pela cabeça que ele ia simplesmente falar: não tem nada para discutir aqui. Então, mas eu tenho um arcabouço de provas muito forte para discutir na segunda instância. Estou tranquilo. Por isso que a análise é importante. No caso especificamente desse meu cliente aqui, dessa minha cliente, entrei para o ramo civil, puxei para o consumidor, porque ela é uma consumidora, tirei as desculpas, porque como eu sentei na mesa do juiz, imaginei o que um juiz perguntaria nesse caso, que tipo de prova que o juiz precisava ter para que eles convencessem da minha verdade. Eu já antecipei muita coisa. Eu tenho provas lá doidado, tem testemunho, tem fotos, tem filmagens, tem ligações feitas para ele, notificações extrajudicial, tem conversas no WhatsApp. Então, para ele derrubar as provas, ele vai ter que ralar muito. Entendeu? E eu não confio na primeira instância, nunca. Eu sempre acho que eu vou resolver a questão na segunda instância.
no tribunal, porque o civil, o juiz faz, pelo menos a experiência que eu tenho, é que ele faz de tudo para sair pela tangente. Alguns até vão, mas eles jogam baixo. Então você vai num dano moral mesmo, ele joga lá num ralinho. Você começa a ter um resultado melhor na segunda instância. Você ainda corre o risco de uma majoração dos honorários. Então, vale a pena ser cuidadoso ao máximo, mas conhecer como pensa a segunda instância. Porque se bater lá, se você pedir um dano moral onde não tem, você perde. Então tem que conhecer o problema. Vamos para o terceiro caso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Esse caso aqui é bem interessante, mas é fruto de erro técnico. Eu já falei desse erro técnico, vocês vão perceber. O cliente, ele tinha um cadastro numa dessas empresas de viagem, e um dia ele recebeu um e-mail dizendo: parabéns para ter comprado a viagem para Cuiabá. Ele falou: não fiz viagem nenhuma, não comprei viagem nenhuma. Ligou para eles, falou: não fiz viagem nenhuma não, acho que invadiram o meu perfil. Ah, senhor, fica tranquilo, vamos resolver. Pô, tá bom. Depois recebeu outra mensagem: não conseguimos receber o pagamento da sua viagem. Ele ligou de novo, passou meu e-mail e falou: olha, eu não comprei viagem, meu cartão de crédito não vai pagar isso. Não, vamos resolver. Deu 3 dias depois, ele recebeu: parabéns pela compra. Ele falou, aí voltou, passou mensagem, ligou, fez de tudo. Nada. Deu um mês, outro e-mail: como foi a sua viagem para Cuiabá e retorno para o Rio de Janeiro? O cara viajou, o nome dele, com uma outra pessoa de nome espanhol, Juan, foi para Cuiabá e voltou. E Cuiabá, Rio de Janeiro, Cuiabá. O que se pensa? O que eu vou pedir? Vou pedir dano moral. Jura? Qual é o dano moral que ele sofreu? Mas ele usaram o nome dele. Isso é dano moral? Aonde psicologicamente ele foi abalado porque usaram o nome dele? Ele teve prejuízo de perdas e danos? Não pagou a dívida. Ele não pagou a viagem. Alguém pagou, alguém vai ser prejudicado. Tá, então qual é o pedido? Nenhum. É chato? É. Por que entrou nessa ação? Entrou com essa ação para deixar claro que ele não fez a viagem. Essa era a questão. Ele sabia que não ia ganhar nada. De fato, eu sabia que na segunda instância o dano moral não ia sobreviver. E na primeira instância, assustadoramente, eu ganhei a primeira instância. Dano moral. O juiz deu dano moral, pagou 5 mil dano moral, não, 10 mil dano moral. Porque assim, nós processamos a fornecedora do aplicativo e a empresa de aviação, porque a empresa de aviação teve 6 oportunidades de perceber que a pessoa que estava viajando não era meu cliente e não fez isso. Não viu os documentos, não fez nada, não verificou. Então ela também é culpada. Tanto é que a empresa de aviação pagou a parte dela na condenação. Era 10 mil, ela pagou 5 dela lá. Quem foi para a segunda instância foi a operadora de turismo. E lá na segunda instância eu sabia que não ia sobreviver, porque a segunda instância eles entendem que precisa provar o dano moral, abalo psicológico. Eu contei uma história linda sobre excelência, são traficantes, eles estão usando o nome do meu cliente, vão continuar usando, quem promoveu isso foi a empresa que não cuidou da sua base, ela tem responsabilidade, mas não colou. Eu sabia que não ia colar porque a jurisprudência majoritária do TJ e do STJ você tem que provar, muito bem provado, amiguinho, que a pessoa abalou-se psicologicamente ao ponto de ser indenizado. Não. Ele ficou preocupado e tal, mas o cara viajou lá do Rio de Janeiro, ele é aqui de São Paulo, o cara não sabe nem onde ele mora. Realmente é muito mais para deixar claro que ele não fez essa viagem. Porque vai que o cara acontece alguma coisa com o nome dele, ele não fez a viagem. Então, a nossa função inicial era isso, não era ganhar dinheiro. Era deixar claro que ele não fez essa viagem. Isso determinado por uma sentença. Entenda como isso é importante. E ele era consumidor. Nesse caso, ele acabou não tendo a característica de consumidor. Por quê? Ele não fez a compra.
Você vê que interessante? Ele não fez a compra. Então ele não é consumidor. Então eu não podia pedir inversão do ônus da prova porque ele não é consumidor. Olha as facetas, como elas mudam de posição. Porque você precisa fazer uma boa análise da situação, porque se você não fizer isso, você vai levar a sua ação para o vinagre. Automaticamente vinagre. Essa ação foi um milagre quando ela foi para a segunda instância, porque para mim, eu só queria que ficasse consignado que ele não viajou. Porque se tiver alguma coisa que acontecer no futuro, olha, eu fiz a ação, mostrei, fiz prova que ele não viajou, e assim por diante. Tanto que na segunda instância caiu, mas a função máxima está feita. Está feita. O que importa na inicial, eu vou mostrar aqui uma inicial para vocês, uma petição inicial para vocês, é você ter esse dimensionamento para corroborar. Quando esse ponto aqui, que está um pouco bagunçado, que é a inversão do ônus da prova, ele só existe quando você pede para a parte, quando você identifica a questão consumerista. Sem a questão consumerista não vale a pena. Outra coisa importante, deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui, provas. O civil exige muito a concepção de provas. Lógico que a outra parte muitas vezes tem provas que você não tem. Você tem que deixar isso claro. Tem que deixar isso claro na sua inicial e no momento em que o juiz faz uma coisa que ele chama de saneamento do processo. O que é o saneamento do processo? Você entra com uma ação, o juiz cita a parte contesta. E tudo isso você deve ficar atento com prazos. Prazos é importante. Você pediu uma prova, pediu a produção de uma prova, uma perícia, por exemplo. Se você conseguiu a inversão do ônus da prova, quem tem que fazer quem vai pagar a perícia é a outra parte. Eu já tive um caso em que quem pede, porque no civil é assim, quem pede a prova custeia a prova, com exceção da inversão do ônus da prova, que eu sendo consumidor e conseguindo a inversão, porque eu tenho que pedir para o juiz. Mesmo que você seja consumidor, você não pedir para o juiz, ele não vai dar. Então você tem que pedir, não é automático. Você pediu o ônus da prova. Aí no primeiro despacho o juiz não falou nada. Ele fala, concedo a justiça gratuita. E você não se tocou em que ele também não falou sobre a inversão do ônus da prova. Peticiona. E fala, excelência, só precisa falar sobre a inversão do ônus da prova. Ele pode se dubiar. Ele fala, não vou falar. Ótimo. Base de agravo de instrumento. Pede para o tribunal falar. Eu pedi, ele não quer falar. Ele vai dar a inversão do ônus da prova quando? Se a gente está no começo das coisas. É lógico que é importante a inversão do ônus da prova. Mas no caso que você não tem a inversão do ônus da prova, você vai pedir a perícia. Aí você conecta o seguinte, a perícia é cara. Geralmente de 2 mil para frente. Você não tendo justiça gratuita, maravilhoso, tranquilo. Não tem, você tem que saber se você vai pedir ou não, ou levar o juiz a pedir essa prova. Mas tem coisas que só a perícia é importante. No caso da minha cliente que eu falei sobre os carros, todos os processos delas eram justiça gratuita. Então, pedir a perícia foi fácil e o juiz fez em todas. Infelizmente, num dos processos, ela não teve justiça gratuita porque ela estava meio perdida, e venceu o prazo. Ela não me apresentou as documentações e eu falei, venceu o seu prazo. Doutor, mas eu pago, tudo bem. Ela estava no começo, ela não estava desempregada nem nada, ela pagou. Só que no meio do processo, ela ficou desempregada. E não tinha feito ainda essa perícia. Senão ela teria pago. Eu pedi que o juiz
refizesse o entendimento dele e concedesse a justiça gratuita para fazer a perícia. Senão ela teria que pagar. Só que eu provei que a condição mudou. E por que eu insisti com isso? Eu insisti com isso porque era essencial. Como é que eu vou provar que ela não assinou sem a perícia? É a base do processo. Então, analisar as provas é importantíssimo. Quando você estiver fazendo análise... Nossa, que erro crasso aqui. Todo é masculino e eu deixei uma crase aqui, perdão. Quando você estiver fazendo a análise do processo, a primeira coisa que você deve pensar é prova. Uma cliente chegou para mim e falou assim: doutor, eu fui atravessar meu sinal, veio um maluco no vermelho e bateu em mim. Vamos processar ele. Falei, certo, vamos processar ele, perdas e danos e tal. Você vai receber a sua, além de arrumar os valores e tal, mas me diz uma coisa, como é que você sabe que ele bateu em você? Ela olhou pra minha cara com a cara de desespero. Como assim, doutor? Eu vi. Falei, só a senhora viu? Só. Falei, como é que o juiz vai acreditar na senhora? Eu preciso de prova. Mas como assim? O meu carro tá batido. Falei, sim, mas a senhora tem que me provar, para eu provar pro juiz que a senhora estava no verde e ele estava no vermelho. Eu vou conseguir a prova. Faz 4 meses, até hoje ela não apareceu. Porque na hora que aconteceu o acidente, ela não se preocupou com nada. O cara na hora assumiu que estava errado, assumiu, mas ela não tem prova que ele fez isso. Não tem ninguém ouviu ele falando isso, não tem uma filmagem, não tem uma conversa no WhatsApp, ele assumindo que errou, não tem nada. Então ela vai perder, mesmo estando certa. Essa é a questão. Você quando for entrar com essa ação, se quiser entrar, você vai entrar, cobra seu honorário antecipadamente, porque você sabe que vai perder. Então fala, olha, mas cadê prova? Olha, a minha função é fazer ação, prover prova é sua obrigação. É sua obrigação prover as provas. Então, é lógico que você sabendo que prova que você vai apresentar, quando você fizer a análise da ação, você olhar para as provas, você tem que pensar assim, que prova eu vou prover? E ficar atento com o juiz, porque durante o processo ele vai fazendo alguns despachos em que muitas vezes ele ignora a questão que você pediu. Então você tem que ficar atento. Cada processo eu tenho que ter um resumo. Olha, nesse processo eu preciso da perícia, nesse processo eu preciso que a parte fale, nesse processo eu preciso de oitiva de testemunha, porque o juiz ele pode ir durante o processo esquecendo de você. Se você não está atento com o seu processo, você vai perder. Aí, quando ele... tem um momento que ele chama de saneamento do processo, que ele pega todo o processo, ele pega a inicial, pega todas as discussões do bojo do processo, pega a contestação, pega as discussões que foram feitas e fala, vou sanear o processo. Aí ele faz uma pergunta para você, ele pergunta assim, exatamente quais temas nós vamos discutir. Parece idiota isso, né? Você falou, cara, vamos usar o exemplo da batida. Excelência, o tema é perdas e danos. A pessoa bateu em mim. Então nós vamos tratar só sobre a batida. Se você deixar isso passar, outros temas não serão discutidos. No saneamento é isso, ele tem que deixar claro. Então você tem que saber o seu processo para dizer, excelência, o tema é o seguinte, houve um abarroamento, ele é o culpado, está aqui a prova A, prova B, prova C, ele passou no vermelho, ele provocou esse acidente, prova A, prova B, prova C, causou esse prejuízo, prova A, prova B, prova C. Se já tiver no processo, você só indica a página. Se não tiver, fala excelência, mas também tem umas testemunhas que eu gostaria que o senhor intimasse. Também tem uma filmagem que eu quero que o senhor me autorize colocar no processo. E aí esses pedidos eles vão sendo feitos conforme o processo. Quando ele sanear o processo, depois que ele sanear o processo, dificilmente você vai mudar isso. Ele fala, não, o que você pediu aqui, você fez a dimensão e acabou. Porque tem duas formas de julgar, né? Tem o julgamento antecipado, quando o juiz olha para o processo e percebe que não tem mais nada para fazer, não tem mais prova para fazer, você não pediu nada, não tem nenhuma perícia, não tem oitiva de testemunha, então o processo está maduro, eu vou julgar antecipado, ele é o julgo antecipado.
E tem esse outro que é mais cuidadoso, que é mais detalhista, que é mais cuidadoso. E aí, por que essa preocupação sua? Porque na hora de você discutir numa apelação, caso você não goste da sentença, você vai mostrar as falhas do juiz. Você vai mostrar que você deixou claro, que você provou, que você mostrou, que você pediu e que não foi feito. As suas bases da apelação, elas estão mais robustas. É muito importante você olhar o processo como um todo, com os detalhes. Primeiro ponto, em resumo, né? Primeiro ponto é as preliminares, atentar para as preliminares, olhar se você pediu tudo nos pedidos, verificar o saneamento do processo, observar se você conseguiu compor todas as provas, se o juiz deferiu as provas, se ele não deferiu a oitiva de testemunha, por exemplo, você agrava, mas agrava em tempo. Você pediu oitiva e falou, excelência, mas o senhor não falou, não vai ouvir as testemunhas, eu não vou ouvir testemunha. Aí você agrava, porque você tem um período para agravar aquela decisão. Que no civil, toda decisão é agravável de pronto. Tem 15 dias para você agravar. Ele decidiu, você pediu, ele decidiu e você não concorda, agrava, manda por lá para cima. Aí o processo suspende, fica suspenso até a decisão lá de cima e continua. Porque depois você vai discutir isso em apelação, quando você podia ter resolvido antes. E pode ser até que você perca aquela tese na apelação. Então, seja cuidadoso durante o processo. Tudo que o juiz fizer, tudo que o juiz despachar, tudo que o juiz deixar de despachar, você tem que trabalhar, tem que ficar atento. Eu tenho um processo que eu sou uma parte, são 3 pessoas. A mulher processou o dono o locador e o locatário vizinho dela. Ela pediu a prova, que era uma perícia, foi 8 mil. Ela tinha que pagar a perícia. O juiz malandramente mandou o locador pagar a perícia e o advogado dormiu. Falou, paga, dormiu, passou. Quando ele se tocou que ele ia ter que pagar a perícia, estava vencendo, já tinha passado o prazo dele agravar. Que era só ele dizer, excelência, mas não sou eu que pago. Ela que pediu a prova, ela que pague. De repente teria até resolvido a questão lá. A mulher ia falar, 8 mil, não vou pagar 8 mil. Deixa quieto. Podia ter feito um acordo lá, mas ele tolamente deixou o prazo passar. E o juiz falou, não, você vai pagar. Você não falou nada quando era para você falar. Essa é a questão no civil. Ela não vive de como é o trabalhista. Inicial, audiência, sentença. Não é assim. A ação civil ela fica viva o tempo todo até o final. O detalhamento é importante. Então, é bom deixar claro isso para vocês. Conviva com a ideia de que você vai ser detalhista para você ter um resultado final interessante. E no final, só para finalizar, os pedidos você tem que ficar atento. Se você fez todos os pedidos necessários. Por exemplo, eu pedi a citação, importantíssimo falar dessa citação, o tipo de citação, no caso, olhando para a inicial, você vai, o que você pediu? Eu pedi dano moral. Vê se você pediu dano moral, quero dano moral valor tal. Embora você tenha falado no corpo da peça, se você não fizer no pedido, não tem validade. Se você não fizer no pedido, ele não tem validade. Então, tudo que você falou na ação, você tem que transbordar aqui. No final, a gente sempre coloca essa parte. Protesta provar os fatos alegados por todos os meios admitidos em direito, nomeadamente por meio de depoimento pessoal. Tá vendo? Vários pedidos que eu fiz, porque se ele não vai poder fugir de dar essa resposta. Na hora de sentenciar, ele vai ter que passar por isso. E vai ver que ele não pediu, que ele não fez a perícia, que ele não observou, que ele não ouviu a testemunha. Então, também é base para análise. Então, irmãos, amigos, colegas, é isso que nós temos para falar. No próximo vídeo nós vamos falar vamos fazer análise de sentença. Nós vamos analisar uma sentença civil e uma trabalhista para explicar o que você deve olhar, qual é os pontos que você deve avaliar e como você deve atuar tanto na sentença civil quanto na sentença de primeira instância trabalhista.
Caso vocês queiram caso vocês queiram fazer alguma indagação, fiquem à vontade. Senão eu vou encerrar a gravação, porque ela vai para o YouTube. E caso vocês queiram fazer alguma indagação, eu vou deixar meu e-mail aqui no final, para que quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu dou consultoria gratuita para vocês. Quem precisar de ajuda, estou disponível. E nós vamos publicar essa aula no YouTube. Então tenham uma boa semana, bom descanso e seja um bom advogado. Abraço a todos. Bom descanso. Obrigado.